Salvador do mundo. Mantenha a sua Bíblia aberta em João capítulo 4, especialmente a partir do verso 1, onde vamos apresentar uma mensagem relacionada ao encontro de Jesus com a mulher samaritana. E vamos começar dizendo que nesta terra há uma tragédia nesta humanidade. Há uma grande tragédia nesta humanidade. Não é a tragédia da pandemia, é muito mais do que a pandemia. Isso foi retratada exatamente pelo profeta Jeremias. Lá no capítulo 2, há muitos e muitos anos atrás, Jeremias, lá pelos anos 622 a.C., ele relatou uma grande tragédia no meio do povo de Deus. A grande tragédia é que o povo trocou o seu Deus glorioso por ídolos inúteis. O povo de Deus, o povo escolhido por Deus, trocou o nome de Deus por ídolos inúteis. Diante de tal atitude tão horrenda, os céus se espantaram, ficaram horrorizados e abalados com tal atitude do povo. Afinal, foram duas as maldades cometidas pelos homens naquela época. Eles abandonaram a Deus, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. A lealdade a esses deuses de mentira é tanta que eles não trocam seus ídolos por nada, muito menos por Deus. Então eles colocaram ídolos no lugar de Deus. Então Jeremias estava ali como homem de Deus, enviado por Deus para poder mudar aquela situação. Observe hoje, tente dissuadir uma pessoa, alguém pela sua compulsão por comida, bebida, jogo, drogas, fofoca, maledicência. Tente ajudar alguém que esteja nesta zona perigosa do pecado, seja qual for a transgressão que a pessoa esteja para cometer. Você descobrirá o quanto é negociável a lealdade que o pecador devota a esses ídolos do coração, no altar da idolatria sexual, da idolatria do bem-estar ou da idolatria da boa aparência diante dos homens. Pessoas são capazes de mentir, manipular e até matar, são escravas dos seus pecados e por seus ídolos escravizadores. Elas são capazes de tudo. A grande tragédia da humanidade não foi apenas ter abandonado o Deus verdadeiro naquela época, o que já seria odioso e o bastante para Deus, abandonando a Deus, e o ser humano passou a viver para si mesmo. Jeremias nos diz que as pessoas passaram a viver cavando cisternas para si mesmas. Não poderia ser diferente, pois se os ídolos do coração não são capazes de nos saciar, afinal de contas, cisternas são rachadas. Óbvio que nunca teremos o que repetir, nem os disporemos a repetir, portanto, nem de ser destruído a nossa relação com Deus. A idolatria demoliu também o amor que devemos ao nosso semelhante, também criado à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é sem razão que o grande Deus de nossa geração seja o entretenimento, como bem apontou o Dr. Tozer. Mas queremos dizer o seguinte: o entretenimento é importante para o homem. Claro que é importante o homem se entreter com algo na sua vida, mas devemos ter cuidados com o entretenimento apenas. O entretenimento, afinal, é um excelente meio para desperdiçar o nosso tempo,
comigo mesmo, deixando de lado tudo e todos, também comigo. O entretenimento é um refúgio maravilhoso, não é mesmo? É um refúgio maravilhoso contra a perturbadora voz da consciência que trabalha no chamado para o amor e a verdade de Deus. O entretenimento é um esquema para desviar a atenção da responsabilidade moral que temos para com Deus e com o próximo. Para desviar esta atenção. Quantos se debruçam sobre esse altar do chamado entretenimento? Como nós falamos, o entretenimento é importante para o homem, mas para que o homem saiba usar o entretenimento de uma forma agradável, que não venha desperdiçar o seu tempo concernente às coisas de Deus. A grande tragédia da humanidade é que o ser humano não dá a mínima para o seu Criador, nem para o seu semelhante. Não considera que Deus o abençoa para ele abençoar. Olhe, por exemplo, para a história das nações, veja como o ser humano ele é tratado pelo próprio ser humano, negligencia a escravidão, racismo, abusos, torturas, sacrifícios, guerras, infanticídios, machismo, entre outras lutas, entre outras tantas coisas, há tantas atrocidades. Então, o ser humano, ele é tratado pelo seu próprio ser humano desta forma. E por outro lado, há uma tragédia do povo abençoado, que é o povo de Deus. Nem mesmo o povo que se chama pelo nome do Senhor escapa desta tragédia da realidade. Israel foi uma nação singularmente abençoada por Deus. De nenhum outro povo, e eu ouvi dizer assim do Criador, de todas as famílias da terra, só escolhi vocês. E em Amós 3:2 encontramos esta palavra. Povo graciosamente escolhido por Deus, a Israel foram concedidas promessas especiais. Por exemplo, foi concedido a Israel terra fartura de alimentos, defesa contra ataques das outras nações inimigas, crescimento numérico, a linhagem, o Messias também foi prometido a Israel, a revelação especial de Deus nas Escrituras do Antigo Testamento e muito, muito mais. O propósito de Deus era abençoar Israel de forma abundante, para que Israel pudesse abençoar abundantemente todas as nações da terra. E está em Gênesis capítulo 12, nós encontramos esta promessa do Senhor nosso Deus. Israel, porém, fracassou, trocaram Deus por seus ídolos e passaram a cavar para si mesmo cisternas que não conseguem reter água. Isso foi o que Jeremias relatou lá no capítulo 2. A coisa tomou proporções tão sérias, que com a chegada de Jesus Cristo, Israel virou as costas para o seu Messias tão esperado. E está em João capítulo 1, de 11 a 13. Como o povo que é chamado povo de Deus desprezou, deu as costas para o Messias, o Salvador o Salvador de toda a humanidade. E agora vamos dirigir a palavra para a igreja hoje. Como tem vivido a igreja evangélica nos dias de hoje? Como nós temos vivido? Como você tem vivido? Sim, todo o mundo tem buscado a Deus nos templos evangélicos, mas para quê? Com qual motivação as pessoas têm buscado a Deus? Tiago nos responde dizendo que o que nos motiva é a cobiça pelas coisas que não temos. Isto é muito sério entre o nosso povo. Tiago 4 diz que de onde vêm as discussões, as brigas em nosso meio, em seu meio. 5 diz assim, em seu meio, direciona para nós. Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerras para tomar deles o que eles muitas vezes não têm. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem.
Quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dar prazer. Eles querem coisas que dê prazer. E é isso que acontece. Muitas vezes nós só pedimos coisas que nos dão prazer. Poucos são os que querem a Deus para o deleite de sua alma e depois ter o que repartir com quem não tem. E poucos são os que querem a Deus para o deleite de sua alma e depois ter o que repartir com quem não tem Deus em Jesus Cristo. Além de comprovarem pelas suas atitudes que não são salvas de verdade. Essa gente escandaliza o mundo com posturas que mais afastam as pessoas de Jesus e da igreja do que se atraem para o evangelho da glória e da graça de Deus. Cadê dentre nós aqueles que têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, com a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo? Em Filipenses 2, 6 a 8, a palavra de Deus é muito clara. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que eu devesse se apegar a Deus, sim. Mas a palavra diz assim lá em Filipenses 2, 6 a 8. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Onde estão os crentes que se utilizam dos seus privilégios apenas para o seu próprio bem? Então, onde estão estes crentes? Se utilizam pessoas que se utilizam dos privilégios apenas para o seu próprio bem? Cadê aqueles que deveriam se esvaziar de si mesmos e assumir a posição de servo de Deus? Desaparecem todos. Aliás, as igrejas de hoje, elas não são acusadas, especialmente nos últimos dias aqui no Brasil, por exemplo. Aliás, o evangelho hoje em dia é pregado por muitos como se fosse um abuso do poder religioso, conforme eu li nos jornais e vejo aí pelos noticiários, não é? Num certo artigo que eu pude ver, que para a vergonha do povo evangélico, um deputado ele teria usado os locais, o templo religioso, como comitês de campanha política e os fiéis como cabos eleitorais, valendo-se ainda de cantores gospel em showmícios. Então isso é uma afronta para com o nosso Deus Todo-Poderoso. Diga-me, que igreja é essa? Que tipo de sal é esse? Que tipo de luz é essa? Será que essa igreja ainda presta para salgar ou dar sabor? Não seria o caso de ser lançado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada, sabe? Está em Mateus 5,13, que fala sobre o sal da terra. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ah, como eu digo assim, isso com temor e tremor, sabe? Se isso não é tragédia do povo abençoado de Deus, o que então seria isto? Será que vamos transformar nossos templos em comitês políticos para campanhas eleitorais e para sucesso dos próprios homens? Em vez de erguermos a bandeira de Jesus Cristo e anunciarmos o próprio Jesus Cristo como um autor e consumador da nossa vida, como aquele que nos dá a alegria, como aquele que nos dá a salvação eterna, o Jesus Cristo, nosso Jesus Cristo, ressurreto. Em Romanos 10, 1 diz que o desejo do meu coração, aí diz o apóstolo Paulo, em Romanos 10, 1, afirma o apóstolo Paulo, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Meu povo, cadê os homens e mulheres que enchem os templos desse país para orarem assim como Paulo orou a Deus? Cadê o povo? Sumiram todas as pessoas? O remanescente fiel continua bem pequenino. Se não fosse por eles,
como foi nos dias de Isaías, o Senhor já nos teria exterminado, sabe? Ele já teria exterminado todo este povo, como exterminou o povo de Sodoma e Gomorra, que eles estavam corrompidos na sua vida. Então, quais são os perigos que a igreja enfrenta? Eu quero dizer a vocês que Jesus Cristo veio ao mundo com uma única missão, e esta não foi a de nos abençoar para satisfazermos as nossas cobiças e gastarmos em nossos prazeres e sem a graça e sem o poder de Deus, não. A missão de Jesus é buscar e salvar os perdidos. Para esta missão foi que o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar. Buscar e salvar os que se haviam perdido. Está em Lucas 19. Buscar e salvar a mim, a você, nesta vida. Buscar e salvar todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Afinal, Ele é de fato o Salvador do mundo, através da mensagem anunciada pela mulher samaritana, conforme nós lemos no capítulo 4. Vamos examinar conforme a mensagem que ele anunciou ali, à mulher samaritana. Então pesa sobre nós a responsabilidade de reverter o quadro trágico do cenário evangélico neste país, Brasil, que nós vivemos. E como não poderia ser diferente em nossa cidade, cabe a nós anunciar a todos que Jesus é o Salvador do mundo. Esta é a responsabilidade que cai sobre os nossos ombros, que pesa sobre nossos ombros. Como então procederemos? E o texto de hoje, de João 4, ele nos lança essas luzes para que possamos saber o quanto há uma necessidade muito grande. E, em primeiro lugar, a igreja pode se fechar por medo da tradição dos homens. Lá, aquela mulher samaritana, ela disse assim para Jesus: eu sei que é o Messias, aquele que é chamado Cristo, ele virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala contigo. Se sou eu que falo contigo. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer. Ou por que conversa com esta mulher? Então, o que o Senhor quer? Ele quer salvar o que? Aquela mulher. Como assim? Como assim? Como assim ele quer salvar aquela mulher? Porque conversa com ela, sim. Porque conversa com ela. E era isso que os discípulos deviam fazer, conversar mais com as pessoas. Não se fecharem em si mesmo. Você e eu também, portanto, devemos tomar o máximo cuidado para que possamos buscar e fazer esta vontade, aproveitarmos as oportunidades. E, em segundo lugar, a igreja poderá se distrair com todas as coisas boas, não apenas com o pecado. A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz e ele sabe da minha vida. Será que não é ele, o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. E então as pessoas saíram e foram. Enquanto isso, os discípulos, eles insistiam com Jesus, dizendo: Rabi, coma alguma coisa. Então Jesus respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhes trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e é meu Pai que está nos céus. Então, o Salvador do mundo também, ele requer um povo que é entusiasmado por Jesus Cristo. Olha, é feio, é triste, sabe? O fato é muito triste. O estado em que se encontra o mundo todo, e principalmente a igreja, dita igreja chamada igreja evangélica, egoísmo e cobiça, lotam ainda hoje muitas dessas igrejas, destes templos. Jesus não morreu para criar um povo assim, um povo que ama seus próprios prazeres. Jesus não morreu por isso. Jesus morreu para buscar e salvar os que estavam perdidos, os que estão com o pecado enraizado em suas vidas,
Pecado este que nos torna egoístas, cheios de cobiça e de toda sorte de maldades que nos levam a cometer os piores atos a fim de termos nossos desejos satisfeitos. E é trágico o estado deste mundo que nós vivemos e de muitas igrejas. Falta oração, por mais de Deus em nós, falta amor pelos perdidos, falta entusiasmo por Jesus Cristo. Não sejamos assim desta forma, que possamos nos entusiasmar em Jesus. Precisamos de um Salvador que nos salve do pecado, que nos salve de nós mesmos e que nos salve dos prazeres escravizadores da vida, a vida sem Deus, isto é, a vida centrada no eu, a vida centrada no nosso ego e no desejo de tornar tudo a todos em fonte de consumo. Tudo que nós fazemos é uma fonte de consumo. Para que isto? Então, Jesus, o Salvador do mundo, ele veio para nos buscar e salvar deste estado de morte que nós passamos, morte eterna. E o único passaporte para o céu é Jesus Cristo. Nada neste mundo, os prazeres, a política, a economia, nada neste mundo há de comprar a nossa salvação, porque só em Jesus há vida e há perdão e salvação, e Ele é o único caminho para nós estarmos no céu, para nós irmos ao céu. Então a igreja e os crentes podem se distrair com as coisas que atrapalham. A igreja se distrai, a igreja se distancia, a igreja se preocupa com outras coisas do que com a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode se dar ao luxo de se fechar ou se distrair. Precisamos avançar com a consciência de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo, conforme Mateus 16, 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, o que o Salvador do mundo requer do seu povo, chamado povo de Deus? Primeiramente, o Salvador do mundo requer um povo que ora. Em segundo lugar, o Salvador do mundo requer um povo que tenha fé, confiança de que a obra dele é realizada e que vamos ganhar muitas almas para o seu reino. E também o Salvador do mundo requer um povo que ama. O Salvador do mundo requer um povo que ama, de forma que Jesus, ele amou aquela mulher de uma forma que ele pôde falar com ela ali naquele momento. Ali está um evangelho transcultural, uma pessoa pelos quais não se comunicavam com os judeus, que eram os samaritanos. E a palavra diz que naquele momento seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer. O Salvador do mundo requer um povo com entusiasmo. O Salvador do mundo requer um povo com entusiasmo. Então a missão da igreja é pregar que Jesus Cristo é o único caminho para o céu. Por isso que a palavra diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao céu, ninguém vem ao Pai, a não ser através de mim. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde, e que como igreja possamos continuar anunciando as verdades sagradas que podem transformar a vida do homem para a eternidade. E que, como igreja, possamos pregar a mensagem ressurreta, a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta noite, se você nos ouve, saiba que a mensagem é esta, que Jesus Cristo é o único caminho para o céu. Não há outro caminho em que possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Amém.